E parece que a guerra no Oriente Médio está longe de acabar. O Pentágono está buscando, junto ao Congresso dos Estados Unidos, um orçamento de 200 bilhões de dólares em fundos adicionais para a guerra contra o Irã. Questionado sobre o valor em uma coletiva de imprensa, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, afirmou que esse valor poderá, inclusive, ser alterado. A situação orçamentária dos Estados Unidos não é das melhores, muito pelo contrário. O país enfrenta uma grave crise com uma dívida ultrapassando os impressionantes 38 trilhões de dólares, isso em fevereiro, o que equivale a mais de 120% do PIB. Márcio Sete Fortes, economista e ex-diretor do Brasil no BID, já está aqui ao vivo no Fast Money para a gente falar a respeito. E vamos ver o que esses fundos adicionais de guerra, se forem aprovados pelo Congresso americano, senhor Márcio, poderá afetar na economia dos Estados Unidos e quanto isso acaba respingando no resto do mundo. Vamos lá, só para deixar todo mundo na mesma página, hoje a dívida dos Estados Unidos, se não me falha a memória e se os meus cálculos não estão errados, ultrapassam os 120% do PIB, talvez ali na casa dos 124%, 125% do PIB, 38 trilhões de dólares em números absolutos e uma projeção do Fundo Monetário Internacional acredita que ultrapasse dos 140% do PIB americano até 2030. Isso sem o fator guerra, que vai mudar essa equação. Primeiro, vamos fazer um exercício, senhor Márcio, de projeção. Caso o Congresso aprove, o que particularmente eu acho muito difícil, 200 bilhões a mais, cresce-se a dívida dos Estados Unidos. O quanto mais os Estados Unidos chegam ao patamar da dívida impagável e o quanto isso pode ser um problema para o eleitor médio, o cidadão médio norte-americano. Um prazer recebê-lo aqui no Fast Money. Boa tarde ao senhor mais uma vez. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Realmente há um problema sério, porque toda guerra ela é custosa, né? Financiar guerra, financiamento de guerra significa ampliação de gastos, e essa ampliação de gastos significa recorrer ao Congresso Nacional. Essa demanda não significa necessariamente que terá atendimento por parte do Congresso no sentido da liberação dos recursos. Até porque essa questão específica da dívida pública norte-americana é considerado um fator bastante alarmante na medida em que nós temos a percepção do quão impactante isso pode ser, né, com o crescimento que vem sendo registrado nos últimos tempos. Esse crescimento é um crescimento estrondoso. Há estudos que demonstram que um país pode quebrar a partir de um determinado patamar na relação dívida-PIB, e os Estados Unidos já haveriam passado desse patamar há muito tempo, mas temos que lembrar também que é um país emissor da moeda de referência internacional, portanto, ele tende a continuar nessa caminhada no sentido não de aumentar propositadamente, mas no sentido de continuar com essa relação dívida-PIB ainda muito alta e conseguindo se manter funcionando, embora nós vejamos aí que o país enfrenta alguns problemas. A liberação dos recursos será o primeiro dos problemas que o executivo atual terá para poder ampliar esses gastos, e não me parece que será uma batalha fácil. Sem dúvida não vai ser, senhor Márcio, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando, senhor Márcio, aqui de PIB, relação com dívida, uma leitura mais macro. Eu queria trazer mais para o micro, porque depois eu vou colocar numa equação, vou pedir para o senhor me ajudar a resolver essa conta. Vamos olhar para o americano médio, principalmente a classe C, não quero ser pejorativo, mas olhar para essa classe operária, que é a base, né, da pirâmide social dos Estados Unidos. A gente já está ouvindo as expressões inflação pegajosa em 2026, o risco de uma inflação global. Os americanos já sentiram na pele a alta do preço do combustível e numa reação em cadeia, isso encarece
todo tipo de produto, inclusive os itens da cesta básica, medicamentos, coisas que a classe média baixa usa com muita regularidade. Não que as outras também não tenham necessidade disso, mas a classe média baixa tem mais dificuldade de acessar os produtos básicos. Isso talvez a gente aumente a pobreza diante de uma inflação, diminui uma capacidade de consumo dessa que é a maior nação consumidora, o grande mercado consumidor do mundo. Estou excluindo um pouco a China dessa equação. O quanto isso prejudica essa classe operária, classe mais baixa nos Estados Unidos, e segundo, o quanto isso também cria um chain reaction, um efeito dominó no resto do mundo, levando em consideração que o americano vai consumir menos, porque vai ter mais inflação, vai ter perda de poder de compra. Posso pensar nessa amplitude toda, senhor Márcio, ou eu estou sendo um pouco alarmista? Não, há uma correlação realmente entre os fatores, na medida em que os processos inflacionários, não exclusivamente os processos inflacionários gerados internamente, mas nesse momento nós temos que pensar em processos inflacionários exógenos que são importados para dentro dos países, inclusive para dentro dos Estados Unidos, e que atingem as populações e acabam corroendo o poder de compra dessas populações. Esses processos inflacionários ficam muito bem demonstrados que estão em voga nesse momento, e há uma dúvida crescente sobre a possibilidade dessa inflação vir a crescer e ser uma inflação que gere problemas, mas isso vai depender muito da ação militar norte-americana no Oriente Médio. A duração dessa ação vai determinar a possibilidade de haver maior ou menor impacto inflacionário externo dentro do território norte-americano, por conta de importação de combustível, além do que da transmissão direta do preço do combustível mais caro, há também a presença do petróleo em inúmeros derivados em toda a parte da economia. Então, há aí um problema a ser verificado. O Federal Reserve nessa semana foi bastante cauteloso, não reduzindo taxas nesse momento de juros, mas observando melhor o que está acontecendo. Aqui no Brasil, de igual forma, o Comitê de Política Monetária procurou igualmente observar melhor o que está acontecendo e, ainda que seguindo a trajetória de redução de juros, reduziu muito pouca coisa, com apenas 0,25 percentual, no sentido de aguardar para ver qual vai ser o comportamento dessa inflação. É uma inflação exógena que entra na economia dos países e, ao entrar na economia dos países, precisa-se saber se ela será persistente e se será relacionada diretamente com a guerra que estamos observando no Oriente Médio. Que não tem data para acabar, como a gente tem visto em sinalizações muito claras dos Estados Unidos, vindas de Washington. Márcio Sete Fortes, economista e ex-diretor do Brasil no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Senhor Márcio, um prazer sempre falar com o senhor. Ótimo restinho de sexta-feira, final de semana melhor ainda, e até uma breve oportunidade que argumentos não faltarão para discutirmos aqui. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde a todos. Até mais.